Um dos maiores ativos que nós temos na vida, com certeza, é o tempo. E se você discorda, basta pensar uma coisa: você trocaria tudo que você tem hoje, todo o bem material que você tem hoje, por mais 10 anos de vida? A maioria das pessoas diria que sim. Se você está dizendo que não, provavelmente você precisa de ajuda psicológica, porque você está vivendo um momento difícil da sua vida. Mas eu acredito que 90% das pessoas falaria que sim. E existe uma técnica muito simples que pode aumentar muito o tempo que você tem no seu dia a dia. E eu não estou falando em pegar 24 horas e transformar em 28, mas sim ter mais produtividade aí, porque talvez isso daqui está sugando todo o tempo da sua vida. Se você não me conhece, eu sou Marcel Viana, e aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal, profissional e o que vier na minha cabeça. Então, se você já gosta desse tipo de assunto, me segue aí. Há algum tempo atrás eu estava me sentindo meio estranho, porque eu acordava, tomava café e do nada já estava na hora de dormir. E era uma coisa muito rápida, parecia que eu estava piscando o olho e já tinha passado o dia. Eu estava ali, acordava, nossa, já era a hora do almoço, piscava, já estava ficando de noite, e eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E com isso começa a vir aquela ansiedade de você não consegue, de não conseguir fazer as coisas, não ter tempo para os seus projetos, não ter tempo para estudar, para se desenvolver, para de repente fazer um hobby, porque tá tudo no trabalho e você não sabe para onde está o tempo. E eu comecei a pensar assim: será que o processo de envelhecimento, quanto mais a gente fica mais velho, será que isso vai roubando nossa percepção de tempo? Eu comecei a entrar numa viagem muito doida pensando nisso e fiquei muito reflexivo sobre isso. O que está acontecendo? E eu cheguei até a perguntar para os meus pais: à medida que vocês foram envelhecendo, vocês começaram a pensar que o tempo estava passando mais rápido? Porque eu me peguei numa situação que, de repente, eu estava ali comemorando Ano Novo e quando eu via já era outubro, né? Então eu comecei a ficar muito assustado. Se for parar para pensar, 2020, que foi um ano muito marcante na vida de todo mundo, parece que foi ontem, mas hoje, nesse ano aqui, já está completando quase 5 anos, né? A gente já vai para 2025 aqui e parece que foi um tempo atrás, ali parece que foi 6 meses atrás. Então comecei a me pegar pensando no que está acontecendo, para onde que esse tempo está indo. Teve um dia que aí eu percebi onde esse tempo estava indo, né? Para onde eu estava mandando meu tempo. Eu trabalho com redes sociais, né? Trabalho com internet e aquela coisa toda de você ter que ficar respondendo o tempo todo na internet, vendo os números e aquela coisa toda, você começa a ficar cansado e ansioso. Aí vem aquele, aquela vontade de pegar o seu celular e jogar lá na casa do vizinho, ou então pisar nele de tanta coisa que está passando na sua cabeça. E eu decidi fazer o seguinte: vou ficar um fim de semana, na verdade, vou ficar um dia inteiro sem abrir o celular. E eu fiz isso no domingo, né? Então, um domingo mais tranquilo, né? Não ia ter muito impacto em tudo que eu faço. Peguei ali, acordei de manhã, desliguei o celular. Na verdade, eu não desliguei, eu pus ele no silencioso em um cômodo que eu não ia. Falei assim: hoje eu não vou mexer no celular. Acordei de manhã, fiz café, li um livro, assisti televisão. Na verdade, eu não assisto televisão, né? Mais YouTube e séries assim. Assisti algumas coisas, consegui limpar o quintal aqui, varreu todo o quintal da minha casa, ajudei minha esposa em algumas coisas, resolvi algumas coisas que tinham para resolver aqui. Fui lá fora aqui, minha casa tem uma visão muito legal assim do horizonte. Fui lá, apreciei o horizonte um pouco, pensei na vida, desci e ainda eram 10 horas da manhã. Comecei a pensar assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E foi assim o dia todo. Fiz um monte de coisa, ia passando, na hora que eu olhava, 1 hora da tarde. Fazia, 2 horas e aquela coisa toda. E eu comecei a perceber que na verdade, quando eu cheguei no final do dia, eu tinha feito tanta coisa, e meu dia tinha rendido tanto, que eu fiquei pensando assim: cara, o que aconteceu hoje, né? E eu reparei, não estava mexendo no celular. Então, depois eu comecei a pesquisar sobre, entender o que acontecia. Toda vez que você pega o celular, você pode reparar.
Inclusive se você tiver iPhone, tem como você ver o tempo que você está passando nas redes sociais. Aí, nas redes sociais não, né, no telefone. Eu percebi que eu tava ficando quase 8 horas num dia no telefone, gente. Toda hora eu abria, tá certo que eu trabalho com isso também, mas 8 horas é muito tempo, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar e reparei o seguinte: quando você pega o telefone, você cai no Reels ali, no Shorts, alguma coisa, e do nada você começa a rolar o feed ali e do nada você percebeu ali, passou 20 minutos. Eu tenho um sério problema com hiperfoco, às vezes eu vejo um assunto e quero saber o resto, eu vou começar a pesquisar. Na hora que eu vi, eu fiquei 1 hora naquele negócio, entendeu? E às vezes são coisas que não vão te agregar muito. Então, esse exercício de limitar o tempo que você fica no celular, de limitar o tempo que você acessa as redes sociais, principalmente, nossa, te ajuda muito a ganhar muito tempo na sua vida. Principalmente se você não trabalha como eu, com não depende do celular para trabalhar, você consegue ficar até mais tempo, né? Então você consegue ali abrir mão do celular às vezes por dias. E eu já vi vários relatos, inclusive aqui no YouTube, de pessoas que ficaram meses, anos sem mexer no celular e a vida delas foi muito diferente, né? E é por isso que eu tenho a impressão que ali antes do nascimento do smartphone eu tinha muito mais tempo do que eu tenho hoje, porque justamente o celular tem me roubado muito tempo. Então, quando, por exemplo, agora depois que eu percebi isso, eu tenho feito as coisas, eu não mexo no celular. Vou trabalhar, não abro o celular. Vou ter um tempo de lazer, não abro o celular. E dessa forma eu ganho muito mais tempo fazendo o que eu quero, porque às vezes a gente tem situação aí de pessoas que têm o sonho de repente conhecer a França, chega lá na França, fica mexendo no celular, tirando foto, conversando com quem tá no outro lado do mundo e não aproveita o lugar. Na hora que vai embora, tá cheio de foto no Instagram, mas e as experiências? Onde foram? Então, fica aí a reflexão para você. Faz esse teste. Fica um dia sem mexer no celular e depois me fala o que você achou aí, tá bom? E se você gostou desse tipo de vídeo aqui, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar com seus amigos, tá bom? E muito obrigado por ter ficado até aqui. Inclusive, eu quero saber se você está passando por isso aqui. Comenta aí. Tudo de bom e falou!